Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do JR23. Está na boca do povo, está na palma da mão, ao vivo aqui pelo canal 23 e simultaneamente também em nossas redes sociais. É com muita alegria que nós estamos aqui. O programa que é produzido, apresentado, gerado de Franca para todo o Brasil, né? Onde você vai aí na palma da sua mão, já se cadastrou, já se inscreveu na nossa plataforma, no nosso canal do YouTube, então você acompanha o JR23 onde você estiver. Mas agora, sem muita história aqui, vamos direto para aquilo que interessa, né? Que são os assuntos, as notícias do dia, seja de Franca, da nossa região, os principais destaques pelo Brasil, você confere. Confere agora alguns dos destaques do programa de hoje. O tradicional modelo de família com pais e filhos sob o mesmo teto ainda predomina no Brasil. Mas um movimento silencioso está mudando esse cenário. Os brasileiros estão vivendo cada vez mais sozinhos. Em 2024, Rayane descobriu que aos 29 anos tinha câncer do colo do útero. Ela é uma das 17 mil brasileiras diagnosticadas com a doença nos últimos 3 anos. Nos faltou algumas características que eu pontuo como essenciais e fundamentais, mas não vamos mais falar a respeito disso, porque eu sei que até o final do ano não terei mais nenhum atleta que possa chegar. Intervalo rápido e a gente volta já já no JR23. A cada dia, cerca de 7 mil bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o Unicef a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Com apenas R$1 por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do Unicef e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado. Economia também é assunto que a gente sempre fala aqui no JR23, né? As mudanças, as incertezas do mercado econômico. Para você que está sempre ligado aqui no JR23, as notícias também que afetam as pessoas no dia a dia, nos mais diversos segmentos. Essas oscilações, né? Que acabam também trazendo aí impactos, seja em nível nacional ou também aqui na nossa região. E nós temos aí mais reportagens importantes. Joga na tela, vamos ver. O tradicional modelo de família com pais e filhos sob o mesmo teto ainda predomina no Brasil. Mas um movimento silencioso está mudando esse cenário. Os brasileiros estão vivendo cada vez mais sozinhos.
Em pouco mais de uma década, a proporção de lares com um único morador saltou de 12% para 18,6%. Nalane Fernandes ainda mora com os pais, mas quando sair, não pensa em dividir seu espaço. Eu trabalho já com muita gente, viajando e tudo mais, então assim, eu gosto de ficar sozinha quando posso. E dividir com outra pessoa, acho que com a idade que eu tenho não seria tão legal. A pesquisa também revela outras transformações importantes. O sonho da casa própria, por exemplo, ainda é distante para muitos brasileiros. Em 2016, 18% dos domicílios eram alugados. Em 2024, essa taxa subiu para 23%. Isso indica uma concentração da posse dos domicílios, ou seja, da riqueza no Brasil. Menos pessoas são proprietárias de mais domicílios. Essa servidora pública ficou 18 anos em uma favela no Rio de Janeiro pagando aluguel, mas saiu dessa condição graças ao programa Minha Casa Minha Vida. O trabalhador não tem como ter imóvel se não tiver investimento público, política pública para moradia. Aqui no centro, por exemplo, está cheio de prédio vazio. Tinha que ser os governos se reunirem para poder distribuir isso com moradias, com preço facilitado, financiamento, juros baixos. O IBGE também levantou dados sobre os bens que as pessoas têm em casa. Quase todos os brasileiros possuem geladeira, por exemplo. Mas a máquina de lavar roupas, item que facilita o dia a dia, ainda não está presente em 30% dos lares. No Nordeste, apenas 4 em cada 10 casas têm esse eletrodoméstico, enquanto no Sul, a proporção é de 9 para cada 10. A mesma desigualdade se repete quando o assunto é ter um carro. Menos de 30% dos domicílios no Norte e no Nordeste possuem um veículo. São as únicas regiões do país em que as pessoas têm mais motos que automóveis. No Brasil, nem metade dos domicílios conta com carro e nem 26% com uma moto. Ou seja, em mais de um quarto das casas não existe nenhum nem outro. Mais de 54 milhões de pessoas que dependem do transporte público. Diante desse cenário, a população cobra mais investimentos para a melhoria desse serviço. Eu acho que tem que ter um investimento pesado de todas as esferas governamentais e também que a sociedade civil participe disso, fiscalizando e apresentando ideias também, porque ficar só criticando sem dar solução não resolve. O JR 23 traz sempre as informações do dia a dia, com utilidade pública, prestação de serviços e aquilo que mexe, com o seu cotidiano. Veja na reportagem. Em 2024, Rayane descobriu que aos 29 anos tinha câncer do colo do útero. Ela é uma das 17 mil brasileiras diagnosticadas com a doença nos últimos 3 anos. Nesse exame de rotina, que é o Papa Nicolau, eu descobri uma lesão de alto grau. E quando você pesquisa em qualquer plataforma hoje em dia, lesão de alto grau no Papa Nicolau, já acusa que é um câncer. Então, eu fiquei bem assustada e marquei o exame certo para eu descobrir de fato o que era. O HPV, ou papiloma vírus humano, é a principal causa do câncer do colo do útero. Atualmente, o exame Papa Nicolau é usado para avaliar se as células do útero têm alterações que indiquem a possibilidade de câncer ou outras infecções ginecológicas. Ele não é capaz, no entanto, de detectar a presença do HPV no material analisado. Para isso, é preciso que o médico peça exames específicos, como o PCR. O diagnóstico precoce do câncer do colo do útero pode salvar vidas. É que esse tipo de câncer demora anos para se desenvolver no corpo da mulher até dar os primeiros sinais. Por isso, o DNA HPV, teste criado pela Fiocruz, pode revolucionar o rastreamento do câncer uterino, porque ele consegue detectar as lesões bem no início e dizer se elas são ou não cancerígenas. A vantagem do teste do DNA HPV no rastreamento das lesões precursoras do câncer do colo do útero é que ele é um exame mais sensível, ou seja, se a paciente tem o vírus HPV de alto risco, que é aquele que gera o câncer do colo do útero, ele vai detectar com mais vezes e vai errar menos vezes, ou seja, o exame de lâmina ele tem uma sensibilidade menor para isso. A tecnologia 100% nacional começou a ser oferecida no Sistema Único de Saúde neste mês. O teste da Fiocruz detecta 14 tipos de HPV. Esse teste tem uma sensibilidade e uma especificidade maior do que o teste utilizado hoje, especificamente para HPV, hoje esse teste fica com uma sensibilidade e especificidade acima de 90%, melhora o contexto de identificação de risco de câncer
10 anos antes de um surgimento de um tumor. E as mudanças climáticas também são sempre destaque. Uma hora muito calor, outra hora faz frio demais, e você tem sempre que ficar atento, porque essas oscilações mudam também, além do seu dia a dia, podem prejudicar e trazer consequências para o seu organismo. No mês de agosto, o volume de chuva aqui na capital paulista já costuma ser bem mais baixo, algo em torno de 30 milímetros, mas dessa vez choveu bem menos do que isso. Foram apenas 13 milímetros. Por isso, o mês de agosto terminou como o mais seco desde 2020. Para esse começo de setembro, a situação não muda muito, pelo menos até a próxima sexta-feira não tem previsão de chuva por aqui. A consequência dessa falta de chuva já é sentida nos reservatórios. O da Cantareira, que é o maior deles, abastece cerca de 8 milhões de pessoas. Na Grande São Paulo, o volume desse reservatório está em 34%. Para evitar a falta de água, a Sabesp, a companhia de abastecimento, já adota algumas medidas, como a redução na pressão das torneiras das 9 da noite às 5 da manhã, e também já anunciou que vai diminuir o volume de água retirado desse sistema Cantareira. Intervalo rápido e a gente volta já já no JR 23. A cada dia, cerca de 7 mil bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o Unicef a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Com apenas R$1 por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do Unicef e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado. Chegou a hora, em vez de falarmos da nossa querida Associação Atlética Francana. Francana que vem aí, é claro, mantendo as suas atividades em competições, tentando buscar aí sempre a disputa com equipes niveladas na temporada. E é claro que nós temos mais novidades aí da nossa querida veterana. Joga na tela, vamos ver. Os jogadores da Francana comemoraram bastante a vitória por 2-1 sobre o Monte Azul, neste domingo, 31, pelas oitavas de final da Copa Paulista. Com o resultado, a veterana garantiu vaga nas quartas de final da competição. A Copa Paulista dá ao campeão o direito de escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro da Série D. No jogo de ida, disputado no estádio Lanchão, as equipes empataram por 1-1. A festa começou assim que o jogo terminou, com os torcedores que foram até Monte Azul Paulista comemorando. Nos vestiários, os jogadores também soltaram a emoção. Passadas as comemorações, o capitão da veterana, o volante Marquinhos, destacou que a classificação foi merecida, o time correspondeu dentro de campo, mas que agora é focar na sequência da competição. O congresso técnico das quartas de final,
quando será divulgada a tabela da próxima fase, será realizado nesta quarta-feira na sede da FPF Federação Paulista de Futebol. Estou feliz pela partida de hoje que esse time fez. Consegui fazer os 2 gols para a vitória e a gente vai estar classificado agora para ir para cima das quartas de final para a gente classificar de novo e ir para a série. Pela vitória de hoje, pela classificação e trabalhar a semana inteira. A gente veio, o grupo estava unido, estava fechado, a gente trabalhou bem. O professor conseguiu fazer uma metodologia com nós, a gente conseguiu pôr em prática nesse jogo. E agora é trabalhar. O primeiro pegou o 16º, o segundo o 15º, e aí, sucessivamente, na próxima fase, classificação geral novamente, aí o primeiro pegará o 8º, e a Francana aí, cara a cara, quem sabe agora? Gol! É da Francana! Jonathan, camisa 11, aos 31, com muita velocidade, ele fez isso aí, pra cima da zaga, pra cima do Eugênio, com explosão, com velocidade, preciso demais pra fazer o primeiro. Logo depois da parada técnica, lançamento pra trás, à frente dele tava lá o zagueiro Rossi. Vem pra cobrança aí o Pedoca, fechado, raspou de cabeça, gol do Monte Azul. Caiu Bahia, camisa 15 aos 47, num lindo, preciso demais, um ótimo cruzamento do Pedoca no primeiro pau. Tem estatura, mas praticamente nem subiu. O capitão do time, o Caio Bahia, raspou de cabeça, matando o Jonathan Braz. Num jogo laica, num jogo dramático, num jogo inteligente também para ganhar o lateral, para ficar com a bola no ataque e dar aquela respirada. Tempo também para o capitão do time, o Marquinhos, ajustar ali o meio. Tem lateral, vem aí o Leandro. Daqui a pouquinho o Luiz passa pelo chat, que continua movimentado, o pessoal continua trocando figurinhas, participando, interagindo conosco. Vem aí o Leandro, olha só que boa oportunidade, e a bola viaja, raspa de cabeça o Bruno, sobrou por ali, quem sabe, e agora? Gol da Francana! Mais uma vez ele, o camisa 11, Jonathan, pra fazer isso aí, balançar a rede do Eugênio. Como foi no primeiro tempo, se repete na segunda etapa. Agora quem usou a estratégia foi o Bruno Henrique, que atrapalhou ali o lance. A bola sobrou com ele, o artilheiro da manhã. E você que é apaixonado pelo basquetebol, tem também informação aqui do basquete no JR 23. 3 partidas movimentaram a rodada da divisão especial A1 masculina do Campeonato Paulista. E os resultados da noite consolidaram o SESI Franca e o Corinthians na liderança da competição até aqui, ambos com 9 vitórias e 2 derrotas no campeonato. Jogando em São Paulo contra o Paulistano, o SESI Franca derrotou o paulistano CORPE no Antônio Prado Júnior por 69-61. Já o Corinthians venceu um duelo importante contra o São José Basquetebol, agora terceiro colocado, por 85-76 na Arena Farmaconde, em São José dos Campos. Na terceira partida do sábado, o Rio Claro recebeu e venceu o São Leopoldo por 82-72 no ginásio Felipe Caran. Foi a 4ª vitória do Rio Claro, resultado que fez a equipe passar à 5ª posição provisória da divisão especial. Neste domingo, uma partida será disputada pelo Paulista. O Pinheiros recebe o Basquete Osasco, às 11 horas, no ginásio Henrique Vilaboim. Intervalo rápido e a gente volta já no JR 23. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias.
A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. E as informações do mundo da bola, destaque importante aqui no JR23 para você que nos acompanha, você que vibra, que torce, que também se estressa com o seu time de coração. Vamos conferir agora o Giro Esportivo. O Cruzeiro superou um primeiro tempo apagado, deu a volta por cima na etapa final e venceu o São Paulo por 1-0.
neste sábado, no Mineirão, em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileiro. O gol da vitória cruzeirense saiu dos pés de Matheus Pereira, após cobrança de falta. Com o resultado, o Cruzeiro chega a 44 pontos e pula para a segunda posição, ultrapassando o Palmeiras. O tricolor, por sua vez, se mantém na 7ª colocação com 32 pontos. As duas equipes voltam a campo após a data FIFA. O Cruzeiro recebe o rival Atlético Mineiro no dia 11 de setembro, pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. O São Paulo entra em campo apenas no dia 14 de setembro. O tricolor recebe o Botafogo no Morumbis, pela 23ª rodada do Brasileirão. O primeiro sentimento é orgulho. O time jogou, por momentos, um grande futebol. Jogou em linhas gerais muito bem. Não posso ficar feliz porque o resultado não. Acho que não. O resultado não, a gente não merecia. Mas jogar assim, num campo difícil, contra um adversário como o Cruzeiro, que está lutando do início do ano, e jogar deste jeito, respeitando a identidade, respeitando a bola, as ideias, com muita vontade, com muita personalidade, com muita coragem. Se me falavam depois do jogo que falávamos do empate, eu disse, não sei, fosse um pouco corto o empate. Pensa falar da volta. Mas a minha opinião não pode mudar depois de que eles fizeram um gol contra o desvio. Então, pode acontecer, o empate do jogo, o azar, a sorte, faz parte. No 7º derby da temporada, Corinthians e Palmeiras empataram por 1-1, neste domingo, 31, na Neoquímica Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. Os gols saíram ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Timão voltou a tropeçar após vencer o Vasco em São Januário na última rodada, assim como o Verdão, que vinha de 3 vitórias em sequência. O placar, porém, foi mais sentido pelo lado palestrino, que apesar de ainda ter 2 jogos a menos, viu a sua distância para o líder Flamengo subir para 4 pontos, perdendo ainda a vice-liderança para o Cruzeiro. Em relação ao aproveitamento dos arquirrivais no Clássico em 2025, o domínio segue do lado do Corinthians, que tem 3 vitórias, 3 empates e uma única derrota, no primeiro turno do Brasileiro. Quem começou melhor o Clássico foi o lado alviverde. Vitor Roque e Flaco Lopes criaram as primeiras chances de maior perigo, e logo em seguida o argentino sofreu pênalti. Aos 11 minutos, o camisa 42 do Verdão levou um pisão de Charles dentro da área, e a penalidade máxima foi assinalada pela arbitragem. Vitor Roque assumiu a responsabilidade e abriu o placar. O empate do Timão veio pouco tempo depois. E com gol contra de Piquerez. Aos 25, Garro cobrou falta na área. Gustavo Henrique ganhou disputa pelo alto e cabeceou para o meio, com o lateral do Palmeiras desviando contra a própria meta. No segundo tempo, o ritmo do derby abaixou. Corinthians e Palmeiras até tiveram chances, porém, não souberam aproveitar, e o placar da etapa inicial se manteve até o fim. O Corinthians agora foca na decisão da Copa do Brasil contra o Atlético do Paraná dia 10 de setembro após data FIFA. Já o Palmeiras encara o Internacional no dia 13 pelo Brasileirão. Só que nem sempre o resultado traduz aquilo que é a eficiência e a produção de uma equipa, como foi o caso de hoje. O sentimento meu é exatamente esse, é sentimento de derrota. Perdemos 2 pontos, quando fomos claramente melhores na primeira parte, onde o nosso adversário, na segunda parte, monta uma estrutura de 5-3-2 com o Raniel a fazer de zagueiro. Depois o Raniel lesiona-se, troca um zagueiro pelo Raniel, que já estava a fazer de zagueiro, e mais uma vez, mesmo contra uma linha de 5 e 3 por dentro, e deixando 2 jogadores para transição, para contra-ataque, foi isso que o nosso adversário fez. E nós, de um modo geral, não me lembro um remate do Memphis, não me lembro de muita coisa, e nós tivemos oportunidades de sobra para poder sair aqui com outro resultado. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma bola do Maurício isolado na cara do goleiro na segunda parte, mas não fomos eficientes, apesar de eu achar que fizemos um bom jogo. Fomos melhores na primeira, na segunda. Não é o primeiro jogo que isto acontece. Para mim, na minha opinião, no jogo da Copa aqui em casa do nosso adversário igual, fomos melhores e saímos com uma derrota. Hoje fomos melhores e empatámos o jogo, e o meu sentimento é esse, é que...
Bem, de positivo eu acho que o espírito de luta, a valentia, a entrega, a dedicação que nós tivemos. Nós fizemos uma conta rápida assim, por cima, e em razão da última partida que nós jogamos dentro do campo do Palmeiras, para hoje, acredito eu, deva ter dado aí uns 15 dias, nós tivemos 5 desfalques e um sexto ao longo da partida, daquela equipe que atuou lá dentro. Então, é para vocês verem que não está sendo simples, é uma situação bem complexa, bem difícil, alterações em algumas funções importantes de atletas que nós estamos perdendo ao longo das sequências que estamos tendo, e isso aí prejudica bastante uma equipe que vinha se encontrando, que busca se encontrar, mas que tem tido aí dificuldades em razão de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Por isso que, para mim, a valentia do time, a entrega que nós tivemos, uma semana muito pesada, 3 jogos, o campo do Vasco exigiu demais, a segunda partida num campo sintético que também tem uma recuperação completamente diferente de uma normalidade, e agora o jogo de hoje, frente a uma equipe que teve naturalmente a tranquilidade de poder jogar no final de semana, se preparar o máximo possível para esse jogo, e nós tivemos que suportar uma pressão muito grande em razão também de tudo que nós passamos aí ao longo desses últimos jogos. Santos e Fluminense ficaram no empate sem gols neste domingo, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe foi melhor em boa parte do jogo, mas pecou muito nas finalizações e parou também em uma grande atuação do goleiro Fábio. No último minuto, o alvinegro praiano chegou a marcar com Tiquinho Soares, mas o centroavante estava impedido. Por outro lado, o tricolor carioca fez até um bom primeiro tempo, mas recuou demais na etapa final e saiu contente com o ponto somado fora de casa. Com o resultado, o Santos subiu provisoriamente para 15 graus colocação, com 22 pontos, mas segue próximo da zona de rebaixamento e pode ser ultrapassado pelo Vasco ainda na rodada. Já o Fluminense segue na 9ª posição, com 28 pontos somados, 4 a menos que o primeiro time no G6. Sabemos que siempre los primeros tiempos son diferentes a los segundos, mas o que faltó, bueno, falta también la efectividad, más allá que convertimos un gol de bola parada, mas hay que continuar trabajando, acreditando y bueno, creando chances de gol, ¿sí? Porque tenemos jugadores de calidad. Fue acho que en el segundo tiempo la jugada fue muy boa de un escanteio, acho que sí, de Roleiser, Fabio fue una boa intervención. En partidas muy fechadas no hay muchas opciones de gol, entonces cuando uno hace un gol, ahí o partida quebran, ahí entonces es difícil. Bueno, adversario fechó bien sus líneas en el segundo tiempo, colocar una línea de 5, faltando poco. Bueno, hay que continuar trabajando y encontrar esa entrelínea, porque no tenemos jugadores para recibir entre líneas. Roleiser, el propio Neymar. Entonces tenemos que encontrar, y a partir de encontrar a ellos, bueno, ser profundos con otros jugadores. Chegamos ao final de mais uma edição do JR23. Quero agradecer imensamente a sua audiência, a sua companhia diária aqui na tela da TV que mostra você. Costumo dizer, audiência qualificada do JR23. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento e trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que
que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br